Ele foi quase aprendiz do rei dos piratas Gold Roger. Desde a sua infância já tinha um grande talento para ser um carpinteiro. Nascido no Salt Blue, e infelizmente ele foi abandonado pelos seus próprios pais, que eram piratas, por causa que ele já tinha um talento de construir navio naval. O nome era Quaty Frank, porém quando ele chegou em Always Seven, o iceberg colocou seu nome de Frank, porque Quaty Frank era um nome totalmente estranho. Frank, o carpinteiro, já construía navio naval para atacar e matar Rei do Mar. E ali o Tom, o melhor carpinteiro naquela época, que o Tom foi que construiu o navio do rei dos piratas Gold Roger, o Otto Jackson. Então o Frank fala pro Tom se ele pode morar com o Tom, e o Tom aceita o Frank como seu filho ali, adota o Frank como seu filho. Então o Tom já via que o Frank tinha um grande talento para ser um carpinteiro, e ali então o Frank começa a construir, o seu navio naval, para atacar os reis do mar, E passando o tempo, após a execução do rei dos piratas Gold Roger, todos que fizeram parte ali, apesar do Tom não ter navegado ali no finalzinho ali que o Gold Roger estava à procura da última ilha, mas ele foi responsável de ter construído o navio do rei dos piratas, e todos que fizeram parte ali se envolveram com Roger, e principalmente da tripulação, iam ter consequências após a execução do Roger. E o Tom foi julgado pela justiça, e ele foi condenado à execução por causa de ter sido responsável pela construção do navio do rei dos piratas. Só que em Always Seven estava passando por um problema. Então, para a solução desse problema, o Tom resolveu então fazer um acordo com a justiça, que foi construir um expresso marítimo. E o Tom, junto ali de iceberg, levaram 10 anos. É claro que o Frank não participou totalmente ali do começo da construção do expresso marítimo, mas passando o tempo, o Frank ali também dá auxílio para o Tom e para o iceberg. E eles conseguiram construir o expresso marítimo. E aí, com essa construção, o Tom ia ter sua inocência. Só que teve um problema. Frank não parava de construir, e o Tom tinha muito orgulho das construções do Frank, os seus navios naval. E um dos tiros que ele foi fazer o teste pegou no Spand. O Spand então condenou novamente o Tom para ser executado. O Frank foi responsável por isso. Então ele falou que nunca mais ia construir navio naval. Só que Tom dá um soco no seu rosto e fala para ele que tem orgulho das suas construções, que tem que ter orgulho. Então, novamente, Tom ia ser julgado, ia ser culpado pelo crime ali atual do Frank. Mas ele foi julgado e culpado pelo crime de construir mesmo o navio do rei dos piratas Gold Roger. Só que Frank queria ajudar o Tom junto com iceberg. Então Spade resolveu atropelar ali
o Tom e o Frank entram na frente com seu navio naval. Sponge pega o navio naval do Frank para atropelar o Tom. Só que o Frank entrou no meio para ajudar o Tom e ele não consegue. O Tom é atropelado, o Frank também, dado como morto. Porém, Frank sobrevive, reconstruindo parte do seu corpo como metais. Agora ele era um ciborgue. E perdendo ali seu pai, que foi um pai para ele, que ensinou tudo sobre ser carpinteiro, e de orgulho de que ele construiu o navio do rei dos piratas Orion Jackson, Frank então se torna um ciborgue. Mas antes de tudo isso que aconteceu, Frank ainda teve a oportunidade de fazer parte da tripulação do Rei dos Piratas. Oden já viu talentos ali no Frank e falou por Frank: você é órfão? Aí o Frank: não, eu fui abandonado pelos piratas. Por que você não se ajunta à tripulação do Capitão Roger? Convidando o Frank. Só que o Frank, remorso de ser abandonado por piratas, que eram seus pais, ele tinha uma raiva de piratas, e por isso ele não queria fazer parte da tripulação do Rei dos Piratas. Ele ia ter a oportunidade junto ali com o Buck, Shanks, né, e ser aprendiz também. Só que ele recusou aquele convite. E aí, futuramente, passando todo esse caos aí que o Frank sofreu com a perda do Tom, chega o Chapéu de Palhas em Alvin 7. E o Frank constrói uma família ali, de amigos, né, Frank e Rose. E um dos subordinados de Frank roubou 200 milhões de berries que estava com o Soap, né? E espancaram o Soap. E após o Luffy descobrir isso, junto com Zoro, Sanji e Chopper foram para cima da família Frank. Só que o Frank não estava lá naquele momento. Após o Frank descobrir, então ele vai atrás do Chapéu de Palha. Só que teve toda aquela briga lá com o CP9, né, por causa da Nico Robin. Aí o Luffy foi culpado de tentar matar o prefeito da cidade, né? E aí teve a briga do Luffy com o Soap também. Aí o Frank então resolve capturar o Soap, só que o Soap já não fazia parte mais da tripulação do Luffy, né? E aí então o Frank, junto ali do Soap ali, também é capturado pelo CP9, né? O Robin Hood ali, né? CP9. E tem todo esse acidente aí de Enies Lobby também, com a Robin ali, o Frank capturado, né? E então o Frank ali, no momento ali que o Luffy tá ali e fala pra Nico Robin: fala, Robin, que você quer viver. A Robin fala que quer viver, que quer ir no mar com eles novamente, né? Que não quer que ela morra ali. Então o Frank tá com o papel ali, o documento pro Tom, que o governo mundial estava interessado por isso. Então o Frank bota fogo ali, né? E ele ajuda o Chapéu de Palha a resgatar a Nico Robin. E o governo mundial também queria a cabeça do Frank, por causa do passado dele e também sobre por Tom. A interesse do governo mundial, porque essa ideia era a ideia de Tom. E o governo mundial estava caçando isso já faz muito tempo, né? E aí então a família Frank ali não tinha gastado aqueles 200 milhões de berries. Frank então fala para a tripulação do Luffy. O Luffy naquele momento estava dormindo, que ia construir um navio com aquele 200 milhões de berries através de uma árvore de Adan, que custava 200 milhões de berries. E junto ali com a família Frank, eles constroem aquele navio, Tony Sunny, né? E cara, é um navio de última geração, bem evoluído aquele navio, um navio extraordinário. Só que Frank não queria ir em aventuras com Chapéu de Palha. Então a família Frank
tem uma ideia de falar pro Chapéu de Palha roubar a cueca do Frank, que assim ele ia correr atrás. Então eles têm a ideia de roubar e rouba a cueca do Frank. Frank sai correndo atrás do Luffy, do Chopper, e aí o Sandy e o Zoro ali ajudam também, né? E aí o Luffy fala: você vai entrar pra minha tripulação. Se você quer a sua cueca, então vem aqui pegar um navio, entrando para a minha tripulação, e assim eu devolvo a sua cueca. Ele teve a ajuda do Robin também, que pegou numa parte ali para ele entrar no navio, né? Então o Frank se ajunta ao Chapéu de Palha, porque o Chapéu de Palha precisava de um carpinteiro, e esse carpinteiro é o Frank, um ciborgue, um cara que entende muito, que trabalhou com o melhor carpinteiro, que foi o Tom, né? E o Frank já tinha muito talento desde a sua infância, né? Construindo um navio naval, né? E construiu um navio de última geração, um navio extraordinário, que é o Sunny, né? Então Frank parte para aventuras. Era o sonho dele construir um navio de navegar todos os mares, né? Todos os lugares, todas as ilhas, né? Apesar que ele estava ali na metade ainda, né? Ele não entrou no início, mas ele tinha um sonho, né? E finalmente ele está realizando o seu sonho, o Frank, né? Antes do time skip, Frank tinha 34 anos. Após o time skip, todo aquele incidente do Kuma ter desaparecido com o Chapéu de Palha, ele tem 36 anos. Ele passou 2 anos treinando, aperfeiçoando também, mas sobre construções, e principalmente se envolvendo ali também com o Dr. Vegapunk, né? Sobre tecnologia, que o Frank também manja muito sobre tecnologia. Frank, um cara extremamente forte, né? Um carpinteiro, o melhor carpinteiro que o Chapéu de Palha tem. Cara que tem um talento extraordinário, cara inteligente, né? O seu pai que te criou foi mesmo o Tom, infelizmente faleceu injustamente, porque o cara fazia coisas boas, né? Apesar de ter ajudado a construção do navio do Roger, mas era um cara com uma mente muito evoluída. Essa é a história desse personagem incrível, Frank, que hoje está no navio do Chapéu de Palha. Muito legal, né, pessoal, a história do Frank. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva-se no canal, deixe seu like e ativa o sininho para vocês receberem as notificações. E um beijo no coração de vocês.